Olá, meu nome é Ian Campelo e agora eu vou falar um pouco sobre a gramática preparada para aplicação dentro da máquina de Turing. Para a criação da gramática, nós precisamos analisar duas situações. A primeira situação ocorre quando um número binário é somado com a soma de dois binários entre parênteses. Em seguida, temos o símbolo de igual. Para atribuirmos isso a algum tipo de linguagem, nós podemos criar três subdivisões dentro dessa expressão, onde temos a parte do binário somado, ou seja, binário com sinal de mais, sendo a primeira parte, a segunda parte é a soma entre parênteses, e a terceira parte seria o símbolo de igual. Para criar essas três partes e termos a regra SABC, nós precisamos pegar o binário junto com o símbolo de mais, transformá-lo em D+, e depois transformar o D+, para A. Agora, falando da parte da soma entre parênteses, nós pegamos toda essa soma e resumimos a abre parênteses D mais D, fecha parênteses. E essa expressão de baixo, abre parênteses D mais D, fecha parênteses, nós resumimos em B. E o símbolo de igual, ele é somente C, não precisamos fazer mais nenhuma operação. Então, a gente consegue agora dizer que a regra S para ABC pode se tornar essa expressão de cima. Agora temos que analisar a segunda situação, onde temos a soma de dois binários entre parênteses e em seguida temos outro binário somando e depois o sinal de igualdade. A mecânica é basicamente a mesma, porém iremos inverter algumas coisas para que tudo dê certo. Então, agora nós pegamos a parte entre parênteses e resumimos em abre parênteses D mais D, fecha parênteses, e essa abre parênteses D mais D, fecha parênteses, resumimos em B. Em seguida, temos que pegar o sinal de mais e o outro binário que irá ser somado e transformar isso tudo em mais D. Agora esse mais D, ele vai ser substituído por E. E em seguida temos novamente o sinal de igualdade que continua sendo a letra C. Então a gente tem outra regra que seria S se torna B é C. Portanto, juntando as duas situações, temos que S, que seria o nosso caractere inicial, ele poderia ser tanto ABC ou BSC, a depender da situação que você receber na fita. E temos que o A ele se torna D+, como tínhamos feito antes. O B ele viraria abre parênteses D mais D, fecha parênteses, como a gente viu antes também. O C simplesmente o símbolo de igualdade e o E seria o mais D. Então a gente vê que as duas situações são bem parecidas, porém uma é quase o inverso da outra, né? E D seria a representação de algum binário. E para isso a gente precisa aplicar a recursividade. Por quê? Porque basicamente os números binários na nossa máquina de Turing, eles vão poder ser diferentes. Então eles podem ser diferentes ou pelos dígitos deles, e eles terem o mesmo tamanho, como 1001 e 1010, ou seja, tem o mesmo tamanho, porém tem dígitos diferentes. E também podem ser diferentes pelo seu tamanho, ou seja, por exemplo, 1001 e 11 são diferentes pelo tamanho. Um tem 4 dígitos e o outro tem 2. Para resolver esse problema, nós iremos aplicar a recursividade. Ou seja, o nosso símbolo D ele pode se tornar o D ou U. E esse U pode ser tanto o dígito 0 quanto o dígito 1. Então, nós podemos tanto criar números binários com um algarismo só, um dígito só, ou então nós podemos ficar aplicando essa recursividade do UD sempre para obter números com mais de um dígito, certo? E depois disso, precisamos definir os conjuntos da nossa gramática. Os conjuntos da nossa gramática ficaram dessa forma, ou seja, temos o conjunto de variáveis,
sendo representados por S, A, B, C, E, D e U, e o conjunto de terminais, que seria abre parênteses, fecha parênteses, o símbolo de soma, símbolo de igualdade, o 0 e o 1. Então, com tudo isso, nós podemos ter a gramática completa sendo exposta aqui. Ou seja, o caractere inicial S, ele pode se transformar em ABC ou BC, sendo que A vai virar D+, o B vai virar abre parênteses D mais D fecha parênteses, o C é simplesmente um símbolo de igualdade, o E ele se torna mais D, e o D ele pode virar tanto o D quanto o U. Então, essa é a nossa gramática completa, junto com o seu conjunto de variáveis, né? S, A, B, C, E, D e U, e o conjunto de terminais, abre parênteses, fecha parênteses, soma, igualdade, 0 e 1. Meu nome é João Vitor e eu sou encarregado de explicar a lógica da máquina de Turing. A primeira etapa é a leitura e preparação dos operandos. A máquina começa no estado 0 e lê o símbolo na posição atual da fita. Se o símbolo for um fecha parênteses, a máquina move o cabeçote para a esquerda até encontrar o próximo símbolo. A máquina converte os zeros em x e os uns em y, movendo o cabeçote para a direita até encontrar o símbolo mais ou igual. Dependendo do símbolo encontrado, a máquina entra em um estado específico para processar o próximo operando. A segunda etapa é a realização da soma. A máquina processa cada operando da esquerda para a direita, realizando a soma dígito a dígito. As regras de transição determinam como a máquina se comporta em cada estado, dependendo dos símbolos lidos e escritos. Para realizar a soma, a máquina utiliza os estados intermediários 25 a 35 para marcar os carryovers e ajustar os resultados. Ao chegar ao estado de parada H, a máquina termina a soma e o resultado final está escrito na fita. A terceira etapa é a escrita do resultado. A máquina escreve o hashtag para indicar o início do resultado. Os símbolos x e y são convertidos de volta para 0 e 1 respectivamente e escritos na fita. E o cabeçote é movido de acordo com as regras de transição para escrever o resultado por completo. Olá, eu me chamo Vitor Hugo e hoje eu vou falar sobre a análise detalhada das etapas da máquina de Turing. Bom, na etapa 1, a gente tem a leitura do símbolo fecha parênteses, que indica o início da expressão, e a máquina se prepara para processar o primeiro operando. As conversas de 0 para x e 1 para y são feitas para facilitar a soma binária. O símbolo de soma, o mais, que indica a soma no caso, e enquanto o igual, que indica o primeiro operando, termina e o segundo começa. Na etapa 2, a soma é realizada dígito a dígito, utilizando os estados intermediários para lidar com carryovers. As regras de transição são complexas, mas seguem a lógica da soma binária com carryovers. Por exemplo, se a máquina estiver no estado 25 e ler o símbolo 0, ela escreverá o símbolo x e mudará para o estado 26, indicando que o carryover é 0. O estado de parada H, ele indica que a soma foi concluída e o resultado está na fita. Na etapa 3, a gente tem o símbolo do hashtag, que é escrito para marcar o início do resultado e facilitar a identificação. As conversões de x e y de volta para o 0 e 1 são feitas para obter o resultado final em binário. O cabeçote é movido de acordo com as regras de transição para escrever o resultado completo na fita. E falando algumas considerações adicionais, a gente tem que a máquina ela usa um número limitado de estados e símbolos para realizar a soma binária. O código JSON é uma forma compacta de representar as regras de transição da máquina de Turing. E, apesar de sua simplicidade, a máquina de Turing ela demonstra o poder e a versatilidade do modelo computacional de Turing.